Em visita ao Poder Legislativo, o Paulo Caires é presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, ligado à CUT, claro, a Central Única dos Trabalhadores, e aproveitar a sua visita aqui para a Rádio e TV Câmara, fazer uma avaliação com a gente sobre esse atual momento da desindustrialização em curso no país há alguns anos, em especial na área em que você milita, por favor, Paulo. Obrigado, Nelson, pela pergunta. Ela me dá a oportunidade de dizer que, de fato, o Brasil vem sofrendo uma grave desindustrialização, certo? O Brasil, que já teve 2 dígitos, né, 28% do PIB representando a nossa indústria, hoje está abaixo dos 2 dígitos, está em algo em torno de 8, 8,5%. Isso é muito grave porque a gente perde empregos de qualidade, né? Empregos bem remunerados, empregos que têm dignidade aí por inteiro. E, nesse sentido, nós observamos o fechamento de várias indústrias do nosso país, inclusive aqui na região de vocês, aqui em Bauru, nós tivemos a falência aí da Ajax, né, que produz baterias aqui, e isso prejudica a categoria metalúrgica e prejudica a sociedade como um todo. Então, a nossa ideia é revitalizar a indústria, propor uma reindustrialização não só da antiga indústria, mas da nova indústria, da indústria 4.0, né, do 5G, que são inovações que vêm no mundo e que o Brasil tem que se apoderar disso, não pode ficar no negacionismo. Com o efeito disso sobre a questão da massa salarial e, lógico, PIB, renda do país, a perda dessa participação da indústria vai além do número de vagas de empregos, porque, como se sabe, comparativamente, os mesmos postos de trabalho nos outros setores da economia, a indústria é que paga melhor. Não, com certeza, a indústria que paga melhor, e se você observar os países de primeiro mundo, são industrializados, Alemanha, Suécia. Vamos pegar a Suécia, que há 70 anos atrás não tinha nada de indústria, era tudo ruim lá, mas um governo social-democrata mudou a realidade daquele país, transformou em um país que produz aviões. E nosso país, é uma contradição você ter essa industrialização, porque capacidade, potencial para produzir, nós temos. É um dos únicos países do mundo que produz jatos através da Embraer. E tem um ataque às nossas indústrias. Isso é inconcebível, você permitir isso, né? Que se desindustrializa um país que teve as bases construídas lá atrás, lá nas indústrias de base do governo Getúlio Vargas e depois, na sequência, com o JK. Então, é muito importante a gente retomar isso. Agora, lógico, numa nova perspectiva de você incluir novas tecnologias. E aí você tem que se apropriar. Muita gente teme a tecnologia, as novas tecnologias. Por quê? Se você não se apropriar dessas tecnologias, dessas novas tecnologias, você de fato perde emprego. Mas a 5G, por exemplo, que todo mundo teme, de imediato, ela gera 1 milhão de novos empregos. Então você tem que preparar os trabalhadores, né, para você ter essa tecnologia, não ter o negacionismo, investir em ciência, a área tecnológica de capacitação vai estar elevado e nós temos propostas através do debate que nós fazemos no macro setor da indústria, que é um instrumento que nós criamos dentro da própria CUT, que junta todas as confederações da indústria. São elas a Conticom, que é a construção e a madeira, inclusive o nosso presidente Claudinho é daqui de Bauru, nós temos a alimentação, temos o Sinergia, nós temos também a CNRQ, que é dos químicos, a CNRTV, que é do vestuário, e nós que somos a CNM-CUT, que é a Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT. Então, nós pensamos o seguinte, levar ideias para melhorar a nossa indústria. Por exemplo, que eu gosto de citar, toma cuidado com golpes. Golpes não faz bem à saúde econômica do nosso país. Quando tivemos o golpe da presidenta Dilma, só para você ter uma ideia, Nelson, fecharam-se no Brasil 29.715 empresas. Isso custou para nós 1.100.000 postos de trabalho perdidos, né? E depois se agrava com combates falsos à corrupção, porque a corrupção tem que ser combatida. Mas você não pode fechar empresas em nome desse combate, como aconteceu no Brasil, né? Onde a Lava Jato fechou 4,5 milhões de emprego. E isso contribuiu para a desindustrialização do nosso país. Isso é lamentável. E eu quero dizer para vocês que eu tive a oportunidade de estar na Alemanha quando aconteceu um fato grave com a Volkswagen, porque ela fraudou o Euro 5, a questão ambiental. A presidenta Angela Merkel, que eu estava num congresso com ela, ela disse o seguinte, ele errou. O diretor que fez isso lá, ele será punido, ele será demitido. O CPF, não o CNPJ. Alguém tem notícia aí que a Volkswagen fechou?
na Alemanha? Não, se fortaleceu, porque é assim que você combate os malfeitos, não é destruindo as tuas empresas. E no Brasil, infelizmente, a figura do juiz Moro, lamentável, na minha opinião, essa é a minha opinião, foi o que aconteceu. Então, o que ataca a indústria não é só a ausência de um programa industrial que não temos no Brasil. Nós precisamos. Nós tivemos um começo de programa para ter a firmeza de uma reindustrialização no Plano Brasil Maior, lá atrás, mas infelizmente não teve sequência. Então nós estamos dentro do macro setor da indústria, com as confederações, criaram a única confederação da indústria dos trabalhadores, como já tem a CNI, e apresentar para a CNI um plano de recuperação. Por quê? 80% dos empregos que geramos no Brasil são de pequenas e microempresas. Para você ter uma ideia, empresas de 5, 6, 7, 8 trabalhadores, que infelizmente essas empresas não têm acesso ao crédito com a mesma facilidade de uma Ford, de uma Volkswagen, e são responsáveis por empregos formais, registrado, com garantia, entendeu? E claro, o papel do sindicato, que eu sou sindicalista, é ir lá, conferir isso, fiscalizar, fazer a defesa da classe trabalhadora, mas eu estou dizendo aqui que esses patrões, com essa minoria de trabalhadores pequenos, que quando se soma dá os 80% dos empregos, são patrões sérios, que querem trabalhar, que querem produzir, que não vivem do rentismo como aqueles grandes, que só bota dinheiro na bolsa e fica ganhando e não gera um emprego sequer. Então nós temos que valorizar, sim, os pequenos, médios, micros empregos. E digo aqui, não tem contradição no que eu estou falando, por eu ser um dirigente sindical. Por que eu tenho que defender o pequeno, médio empresário e micro? Porque ele gera emprego. E o nosso objeto é gerar emprego, por exemplo, no momento que o país está com 16 milhões de trabalhadores e trabalhadoras desempregados. Então, não tem outra saída para nós. Aproveitar um outro tema, como você vê, estando no berço da indústria, no ABC, a questão dos níveis de carência em relação a microchips e processamentos, a indústria automobilística tem enfrentado esse problema, fora da questão econômica, que já afeta a questão de produção, venda e mercado. Bom, isso aí é outro fato extremamente grave, né? Que é uma carência da nossa indústria. Nós pararmos a produção por ausência de semicondutores, isso é um absurdo. A Volkswagen dando férias, a Mercedes, pela ausência disso, isso tinha que estar sendo produzido aqui no Brasil, porque o material para produzir nós temos, né? E outra indústria. Então, isso é lamentável, você ter o berço da indústria, e principalmente automotiva, parando por falta de insumos, né? Que seriam esses componentes para poder tocar o seu trabalho. Isso é lamentável, porque você tinha que ter essa cadeia, essa otimização, né? Você tinha que ter um polo dessa construção, dessa indústria, tudo ali junto, né? Você fazer aí, juntar essas indústrias, já estarem ali e estar investindo em ciência. Mas é lamentável também que nós temos um governo que nega a ciência. E você investir em semicondutores precisa de muito dinheiro investido na ciência, na tecnologia do seu país. E é esse o futuro, não tem outro caminho. O futuro não, isso já acontece agora. Você está dialogando aí com carro híbrido, com carro elétrico, e o nosso país precisa se apoderar disso. E o que dizer da indústria farmacêutica do nosso país, que foi praticamente destruída também, ninguém prestou atenção. Nós, durante a pandemia, precisamos importar máscaras. Sabe o que é isso? Nós temos o propileno aqui, produzimos de primeira grandeza. Aí vai para os Estados Unidos que enriquece esse propileno. Aí ia para Singapura para fazer a máscara. Até aí estava tudo bem. Aquela KN95, que é a máscara especial. Quando deu a pandemia, isso se tornou questão de soberania. Por quê? Singapura travou, não exportava mais, e nós ficamos sem a máscara. Então, percebe a importância de revitalizar também, para além dos semicondutores, a indústria farmacêutica no Brasil. Você poderia produzir aí os respiradores, protetor facial. É muito ridículo você ter que importar esse tipo de produto farmacêutico, fazer camas, né, outros acessórios que dá para fazer através da indústria farmacêutica, e gerar emprego nessa área, muitos empregos, entendeu? Então a gente tem que estar atento a isso, porque não tem outro caminho, né, para o nosso país a não ser recuperar o tamanho da sua indústria, recuperar a Embraer, recuperar, por exemplo, a Petrobras, que estão aí vendendo tudo. A Petrobras foi responsável, quando entrou o governo Lula, pela recuperação do setor naval. O setor naval tinha 2.000 postos de trabalho, quando o presidente Lula entra em 2003. Fechou com 90 mil na saída dele. E agora está perdendo tudo. E isso são empregos de altíssimo valor agregado para o trabalhador, para o próprio empresário que lucra. Então, são empregos que a gente constrói
formalizado, que dá dignidade, né? Nós estamos, inclusive, com a campanha agora. Você não basta estar empregado, você tem que ter dignidade por inteiro e não pela metade. É isso que nós defendemos. Então, para além dos semicondutores, eu quis dar o exemplo da indústria farmacêutica, que é extremamente importante para nós revitalizá-la em nosso país nesse momento de grande desemprego. Então, nós precisamos de governantes que olhem para o nosso país do tamanho que ele é. Não só geograficamente, mas do potencial que ele tem. Nós temos as melhores universidades do mundo, nós temos os melhores cientistas do mundo que se colocam. Temos cientistas hoje cuidando dessa pandemia, cuidando do vírus. Então, o que falta para nós aqui? Na minha opinião, uma política assertiva para conduzir o nosso país para o lugar de onde ele nunca devia ter saído. Eu digo isso de 2003 até 2015, ali antes do golpe. Agora, eu não estou dizendo que aquilo foi o paraíso que resolveu tudo, não. Tem muito a ser feito, mas não pode ter retrocesso como nós tivemos agora. Tem que continuar evoluindo, entendeu? Então, isso, para mim, é muito importante no tocante à indústria. Tem que ter governantes que se preocupem. O Estado de São Paulo, por exemplo, é a 22ª economia do mundo. Não sei se você sabia disso, mas é a 22ª economia do mundo. É credor agora, tem dinheiro. Então, o que falta para esse Estado ser pujante? Ele produz quase que 75% do país, que o país todo produz, no tocante à indústria. Então, nós queremos ver esse Estado sem fechamento de empresas, como tem acontecido nos últimos dias aí. Obrigado, Paulo Carlos. A visita aqui em Bauru, presidente da Confederação Nacional dos Metalúrgicos, a CNM, apresentando a sua posição aqui para a rádio e a TV Câmara Bauru.